em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus então, bem forte, que Ele merece. Boa noite, povo de Deus. Deus é com você nessa batalha, tá? Você não está sozinho não, você está rodeado de anjos aí, ó. Você está rodeado de anjos. E essa batalha nós vamos vencer. É o Senhor dos Exércitos que nos garante isso, tá bom? Senta um minutinho, daqui a pouco a gente vai orar mais. Nós vamos entrar na mensagem agora. E quando o pastor tratou desse assunto do cajado, me veio ao coração muito forte, né? A gente está aqui dando continuidade a esse propósito. Ele falou algum tempo atrás, tá? Mais ou menos com 1 mês e meio. Ele falou, no último dia do mês, na última segunda-feira do mês de julho, dia 29, eu quero fazer uma vigília de prosperidade. Ele falou mais ou menos uns 30 dias antes dele fazer essa vigília. O período que ele ia tirar aquele recesso, né? Ele falou, eu quero voltar transmitindo uma bênção para o povo. Daquele dia em diante eu comecei a orar em cima disso. Então nós vamos receber de Deus essa unção nesse dia. E depois nós vamos dar continuidade. Isso bradou muito forte no meu coração. E de lá para cá, quando o pastor retornou de viagem, você vai lembrar que ele falou sobre renovação. Lembra da conversa com o missionário? Nós vamos viver uma renovação. Então eu venho meditando nesse assunto de renovação, de viver coisas novas de novo. E não são coisas novas que vão aparecer. São coisas que já existem que Deus vai fazer nova. Por exemplo, o seu trabalho já existe. Tem gente aqui que está trabalhando muito bem. Glória a Deus. Seu trabalho já existe, seu empreendimento já existe. Deus vai fazer uma renovação para que aquilo que você já faz não seja a mesma coisa, mas que seja diferente, seja melhor. Glória a Deus. Ele vai renovar para que aquilo melhore. Isso é renovação. É você fazer novo aquilo que já existe. Você vai fazer novo aquilo que já está nas suas mãos. Eu já trabalho, pastor, pois ali não vai ser como se fosse meu primeiro dia de trabalho. Ele explicou isso aqui na igreja. No dia que a gente voltou que ele voltou de viagem, que eu fui buscar ele, era mais ou menos 3:30 da manhã quando a gente entrou. Ele já entrou fazendo oração. Meu Deus, me faça ver essa igreja como se fosse meu primeiro dia. Eu estava atrás com o filho dele no carro e ele com a esposa na frente. Ele entrou e disse, meu Deus, me faça entrar por essas portas e os próximos cultos serão como se os primeiros cultos que eu estou fazendo nessa igreja. Pediu a Deus uma renovação. E eu estou tratando aqui com as pessoas sobre essa renovação. Eu queria começar a estudar com você hoje o livro de Isaías. Isaías capítulo 11. Daqui a pouco a gente vai lá no livro de Juízes. Mas antes eu quero entrar com você aqui no livro de Isaías. O profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. E ele falou muito sobre essa renovação, sobre esse Messias que haveria de vir. Por quê? Porque durante todo o tempo, desde o período da criação, Deus começa a colocar expectativa em homens e dá para esses homens a oportunidade de renovar o tempo em que eles viveram. As coisas que estavam erradas no tempo que eles viveram. Deus colocou nas mãos dele essa responsabilidade. Mas o tempo todo Deus via aqueles homens falharem. Desde a criação. Deus colocou Adão e Eva, né? Gerou Adão, depois colocou a Eva e disse, vocês vão cuidar disso tudo, vocês vão multiplicar nessa terra e assim sucessivamente. Aí Adão e Eva vai lá e faz o quê? Come do fruto proibido e peca. Deus os tira do jardim, coloca eles sobre a terra e diz, a mulher vai ter dor de parto e o homem agora tem que fazer o quê? Tem que ralar para comer. Vai ter que trabalhar, né? Pesado. Vai comer do suor do seu rosto. Não vai ser só do que eu produzo, mas não. Porque eles tinham tomado a decisão de desobedecer. Aí Deus gera o filho para eles. Caim, depois o Abel. Faz uma expectativa. Com que aqueles homens fizessem uma diferença naquele tempo. Aí vem o Caim, oferece a pior das ofertas no altar. E vem o seu irmão Abel e oferece o melhor. Abel era mais novo, né? O Caim era o primogênito. Deus recebe a oferta do mais novo, porque era o melhor, e do mais velho Deus não recebe. Porque ele fez de qualquer jeito. Não fez de todo o coração. E aí ele começa com aquela tristeza, aquela revolta, e Deus começa a olhar para ele. Meu filho, se você fizesse o bem, não haveria aceitação para ti? Se você não conseguir dominar o pecado, ele está na porta, ele vai te derrubar. Cabe a você dominar isso aí. E o Caim dominou? Não. Matou o seu irmão. Traiçoeiramente matou o seu irmão. Você começa a ver, Deus fez expectativas sobre ele, e ele vai lá e falha.
Chegou um tempo que Deus olhou para a terra e ele disse, eu vou destruir o homem que criei. Porque todas as expectativas que Deus fez, que alguém ia renovar aquele tempo, se frustravam. Até que chega o tempo de Noé. Ele olha para a terra e ele viu, não tem nenhum justo. Não tem um justo sequer. Ele viu em Noé a oportunidade de renovação. Falou para Noé, prepara uma arca de tantos metros de côvados de altura, tantos côvados de largura, tantos andares, janela assim, janela assado, uma espécie de cada animal você vai colocar dentro. Explicou tudo como ele devia fazer. Colocar o betume, o breu por dentro e por fora para vedar. Beleza. Passou 100 anos, ele preparou aquela arca. Foi 100 anos, hein? Foi no ano 500 do nascimento de Noé, ele tinha 500 anos. E quando se concretizou, ele já tinha 601. Ou seja, já tinha passado 100 anos. Preparou a arca, tudo bonitinho. Pregou para as pessoas, ninguém quis saber. E Deus mandou ele entrar na arca com os filhos e as esposas. Foram 4 casais, né? O Noé com a esposa e os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, cada um com sua esposa. Entrou na arca. Passou ali 40 dias, 40 noites chovendo. Depois daqueles 40 dias secando. E quando eles olham a terra, não tinha mais ninguém, só eles. Ali era Deus dando a oportunidade de renovar a terra. Só que o tempo vai passando, um dia o Noé estava meio bêbado, né? Ele foi cuidar lá das vinhas, acho que ele tomou bastante vinho, né? Ficou meio bêbado que estava nuzão lá, todo bonitão. Imagina o coroa de 600 anos, né? Nozinho, bebão. Deve ser muito bonito, né? Mas aí os seus filhos, o Sem, o Cã e o Jafé, tinha um cidadão chamado Cã. E esse cidadão, ele foi mau. Ele viu a nudez do seu pai e ao invés de encobrir aquilo, ele foi sair publicando aquilo para os outros. O Sem e o Jafé não falaram nada. Foram lá e cobriram o seu pai. Foram de costa, né? Cobriram o seu pai. Mas o Cã não, foi lá e ficou publicando aquilo que o pai dele viu, o pai dele nu. E naquelas alturas, naquela época, era algo que não se podia ver, era a nudez do pai. Né? Até hoje, não se pode ver a nudez do pai. A não ser quando você é uma criancinha que o pai está lá, criança, né? Não tem noção das coisas. Mas isso aí não pode. Mas ele foi lá e viu sair publicando isso. E aí veio uma informação. Cã agora vai ser maldito. Maldito seja Cã. O Noé amaldiçoou o seu filho. Porque viu a nudez dele e saiu publicando. Isso ali era motivo de maldição. Os camitas, vocês sabem, né? A região em que ele se estabeleceu foi aquela região lá. Começou, dizem os historiadores, que lá pela região da Etiópia. É a África lá, aquela parte da África mais pobre. É a descendência de Cã. Por quê? Por que ele foi maldito? Porque ele foi contra o próprio pai. Né? Quis desmoralizar o próprio pai. E aí o tempo vai passando e Deus olha, eu estou fazendo expectativas sobre os homens e vejo que os homens não correspondem. Então eu vou levantar alguém que vai fazer total diferença. E o Isaías profetizou sobre isso. Isaías capítulo 11, vamos lá? Isaías capítulo 11, o renovo haveria de vir. Isaías capítulo 11. Olha só. Isaías 11, versículo 1. Acho que as telas não ligaram hoje não, né? Tem um problemazinho lá. Mas você acompanha, você trouxe sua Bíblia, sim ou não? Então, glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim a palavra. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo fará o quê? Frutificará. Aí ele vem falando no versículo 2, que vai ser o tema da nossa mensagem. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o primeiro Espírito, o Espírito de sabedoria, segundo Espírito, e de inteligência, terceiro Espírito, o Espírito de conselho, quarto Espírito, o Espírito de fortaleza, é o quinto, o Espírito de conhecimento, o sexto, e o Espírito de temor do Senhor, que é o sétimo Espírito. Você já deve ter visto algumas ilustrações do candelabro. Alguém já ouviu, já viu, né? Eu não posso mostrar porque não está a tela funcionando hoje. Mas o candelabro era aquele materialzinho que colocava-se em cima da mesa, e ele tinha sete cabeças, né? 7 espaços. Ali era onde colocava as lâmpadas acesas. Aquilo representava os 7 Espíritos de Deus. Primeiro o profeta Isaías começa aqui falando, profetizando, isso 740 anos mais ou menos, antes de Cristo, antes de se manifestar o Filho de Deus. Mas ele começa a falar, de Jessé, do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, virá o renovo.
e esse renovo frutificará. Ele está falando do Messias, de Jesus. Jesus é descendência de Davi, né? Tanto é que na nova aliança você vê aquele cego Bartimeu, por exemplo, no caminho, quando ele encontra que sabe que Jesus vai passar por ali, ele começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele tinha noção, já tinha ouvido falar que Jesus era descendente de Davi. E já havia sido profetizado que o Salvador, que o renovo, ele viria da descendência de Davi. Por isso que ele fala do rebento, do tronco de Jessé, que Davi era filho de Jessé. Então essa promessa se cumpriu lá na frente. Mas o que eu quero enfatizar com você aqui hoje é que Deus, ele tinha 7 espíritos, ou ele tem 7 espíritos até hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Existem 7 espíritos de Deus. Nesses próximos 2 meses, nós vamos estudar sobre cada um. E o primeiro que eu quero comentar com você hoje é sobre o Espírito do Senhor. Aí eu queria que você deixasse aqui, que a gente vai entrar na matéria agora. Isso aqui foi só para a gente entrar na matéria. Isaías 61, um pouco mais à frente. Você está no capítulo 11, vamos no capítulo 61. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o Espírito do Senhor. O que é o Espírito do Senhor? É o Espírito que eu preciso para prosperar. Se você parar bem para analisar, você percebe que todos esses Espíritos aqui, que Deus tem, ele diz respeito a tudo da nossa vida, mas quando se trata da vida financeira, ele vai tratar disso aqui com muita excelência. São assuntos que a gente precisa meditar neles. Porque para prosperar, eu preciso ter sabedoria, sim ou não? Preciso. Para prosperar, preciso ter inteligência? Preciso. Para prosperar, preciso de conselhos? Sim. Porque eu vou entrar às vezes num ramo de atividade que eu preciso de pessoas que têm experiência naquela área, que eles vão durante um tempo, me orientar. Eles vão, durante um tempo, mostrar para mim como é que funciona. Imagina aí que você recebe um bom valor. Você vai investir em uma determinada coisa, um determinado ramo de atividade. Você vai investir, você não vai entrar naquilo ali por uma acaso, você vai entrar para ganhar. Verdade ou não? Você vai entrar para ganhar ali. E para ganhar, você vai entrar sem experiência? Determinadas coisas que você não sabe, você vai precisar de quem? De quem vai poder orientar. Então você vai precisar de conselho. Aí ele fala de fortaleza, não pode ser covarde. Quem quer ser dono do seu próprio negócio, ser dono do seu próprio nariz, tem que ter essa condição. Ser forte. Porque vai ter dia que as coisas não vão estar boas do jeito que ela queria, não. Mas se ela for forte, ela vai resistindo. Ela vai vencendo cada período. Entrou um mês, venci esse mês. No próximo mês ela sabe que ela tem que lutar para vencer de novo. Até conversávamos, pastor Antonildo? Sobre nós não temos instabilidade. Todo mês nós temos que lutar. Temos que lutar, porque se não lutar não vem o recurso. É ou não é? Se não trabalhar não tem salário. Tanto é que teve gente que entrou de férias aí esse mês passado, que esse mês volta como? 0,800. Pedindo para todo mundo. Pedindo fiado e pedindo troco lá, né? Comprando fiado e pedindo troco. Porque às vezes volta liso, leso e louco, né? Precisa de um recurso. Se não tiver, ou se não se organizar, a conta não fecha, né? Então precisa de fortaleza. Aí conhecimento, se não tiver conhecimento de causa, não consegue render. E por fim, de temor do Senhor, ser fiel. Todos esses Espíritos de Deus, nós iremos tratar deles nas próximas reuniões, nesses próximos 2 meses. Esse mês de agosto e o mês de setembro. Mas nós vamos ao que interessa para hoje. Isaías 61. Vamos lá? Isaías capítulo 61, versículo 1. Vamos ler a palavra, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre quem? Sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para fazer o quê? Para restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão a quem? Aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que por ele seja glorificado. 4.
e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Esse versículo 4 aqui, ele fala sobre muita coisa. Aqui, o profeta Isaías, ele estava falando sobre a salvação, ele estava falando, profetizando sobre o Messias, mas ele estava falando de algo que Israel também naquela época precisava. Israel estava numa situação onde eles estavam sendo oprimidos, e sempre foi assim. Você vai observar várias vezes na Bíblia que o povo de Israel estava sendo oprimido, porque eles tinham deixado o Deus de lado. Estavam servindo algum tipo de idolatria. E por isso Deus se apartava deles. E na proporção que Deus se apartava, o inimigo vinha e assolava. Porque a ausência de Deus é a presença do inimigo. Isso aí você deve ter plena convicção disso. Pessoas que andam ausentes de Deus, elas não têm que ficar cobrando Deus resultados. Elas estão ausentes. Elas não têm a presença de Deus com ela. Mas desde o versículo 1, você observa aqui, ele falando sobre o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele só conseguiu fazer aquela obra de restauração, você vai ver ele falar aqui sobre restaurar os contritos de coração, e sobre proclamar liberdade no versículo 1. Ele só conseguiu todo esse êxito porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E é isso que a gente tem que entender. Tem gente que está querendo prosperar, está querendo conquistar algumas coisas, à força. E não é a força que nós vamos chegar a lugar nenhum. Eu já vi gente que está num determinado lugar de trabalho, ele reúne todo mundo todo dia, e todo dia ele mete uma bronca, né? Mete prensa nas pessoas. E algumas coisas até dá resultado. Mas em muitos casos, as pessoas não têm resultado nenhum. Por quê? Porque ela está fazendo na força do seu braço. Quem é ímpio, que não entende a palavra, tudo bem. Ele não entende a palavra, ele não tem essa ferramenta que nós temos. Agora nós que servimos a Deus, se continuarmos insistindo a fazer as coisas pela força, nós não vamos ter resultado, irmãos. Pode ser que pessoas de Deus não estão conseguindo ter muito êxito, porque o Espírito do Senhor não está sobre o trabalho dela. Na última semana, o pastor falando aqui na vigília, ele comentou sobre ser fiel. Tem pessoas que às vezes, para ela, falar de dízimo, de fidelidade, de oferta, é uma coisa difícil. Porque é tratado desse assunto e a pessoa às vezes ela fica até um pouco chateada. Ah, lá vem ele falar de oferta de novo. Não tem como ter o Espírito do Senhor comigo, ao meu lado, favorável a mim, se eu não tenho essa condição de me dispor. Nós vamos ver mais à frente aqui na mensagem, que todas as pessoas que tiveram o Espírito do Senhor com elas tiveram que pagar um preço. Elas não tiveram Deus ao lado delas de qualquer forma. Elas pagaram um preço alto para elas terem Deus ao lado delas. Elas não conseguiram vencer assim na vida por um acaso. Teve um certo sacrifício. Teve que em muitos momentos abandonar algumas coisas que elas achavam que eram fundamentais para elas e colocar aquilo diante de Deus, para que Deus pudesse fazer alguma multiplicação. Basta você olhar lá as viúvas lá, que o profeta Elias teve contato, que o profeta Eliseu depois teve contato. Aquelas mulheres, elas tiveram que fazer o quê? Elas tiveram que renunciar ao que elas tinham, entregar ali diante do Senhor. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor veio sobre elas, e elas prosperaram, e elas alcançaram. Você vê no versículo 2 ele falar que ele ia apregoar o ano aceitável do Senhor, e a vingança do nosso Deus, e fazer o que mais? E consolar os tristes. Como que ele ia conseguir fazer toda essa obra? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Tem gente que diz, esse mês eu tenho uma meta X. Lá na minha empresa o chefe falou que eu tenho que vender 20 mil. Depois eu vou botar a meta para 40, que eu vou arrebentar. E ela está na fé? Tá. Mas tem gente que fala isso na emoção. Aí quando chega o final do mês ela não deu nem os 20 que ela tinha que dar. Aí tem uns que começam a falar, não adianta orar por esse negócio. Eu sei que não é tão fácil assim. E tem uns até que desistem de orar. Desistem de lutar por esse propósito. Mas por quê? Ela não parou para analisar ainda. E não parou para fazer uma análise pessoal. E ver que provavelmente o Espírito do Senhor não está sobre ela. O profeta Isaías entendeu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi por isso que ele conseguiu fazer aquelas obras todas.
Lembra quem era ele antes? Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de povo, de pessoas impuras. Ele sabia quem ele era. Aí foi quando Deus tirou uma brasa viva do altar, purificou ele e trouxe para ele esse renovo. E a partir dali ele começou a fazer essas coisas. E agora ele entende, eu só faço isso porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu só subo aqui no altar para trazer uma palavra porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Você só consegue resultados na vida porque o Espírito do Senhor está sobre ti. Se não fosse o Senhor, nada aconteceria conosco. Nada. No 3 ele vai continuar dizendo, ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, é uma substituição. Ele estava falando aqui agora de substituição, né? Sobre tirar a cinza e receber o ornamento. Ele falou, o óleo de gozo por tristeza, né? Tirar aquela tristeza e vir o óleo do gozo. A veste de louvor por espírito angustiado, tirar aquele espírito angustiado, colocar a veste de louvor para servir a Deus, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando ele fala de plantação do Senhor, ele fala de você estar sendo confirmado. Quando você é plantado no lugar, você foi confirmado naquele lugar. É como uma árvore. Você planta ela num lugar, ela foi confirmada ali. Porque a tendência é ela crescer, ela vai criar raízes profundas, e para tirar não tira mais. Pode até cortar ela, mas as raízes continuam lá. Depois, se vier muita chuva, ela continua a crescer de novo, a brotar. Se vier uma tempestade na vida, nós já temos raízes lá. Ele está dando aqui uma confirmação, mostrando que nós temos essa plena condição de ser essas árvores do Senhor, essa plantação do Senhor. Você foi plantado no lugar, é claro. Tem gente que está trabalhando no lugar, ela não quer ser plantada lá, porque ela sabe que Deus tem algo melhor para ela. Amém? Você trabalha num lugar e você tem a perspectiva de crescimento. Tem outras pessoas que já estão num lugar e elas chegaram ao ápice. Para ela chegar a ganhar alguma coisa a mais, ela tem que mudar dali para outro lugar. Porque naquele lugar que ela está, ela já chegou ao teto. O pastor falou sobre isso aqui ontem. Para você conseguir algo a mais, você tem que criar uma estrutura maior. Porque esse lugar que você está, você já chegou ao teto. Você não tem mais como ganhar nada a mais que isso. É isso que a gente tem que perceber. Mas ele está falando sobre plantação do Senhor, sobre ser confirmado. E quando alguém é confirmado, Deus é glorificado nisso. Deus é glorificado nesse negócio. Aí eu queria ir lá com você agora para Juízes. Nós vamos ficar lá em Juízes. Vamos lá. Juízes capítulo 6. Nós vamos estudar o 6, o 11 e o 13. Nós vamos estudar algumas coisinhas aqui que Deus estava confirmando a alguns dos seus servos. Olha só. Juízes capítulo 6. Eu vou ler com você o versículo 11. Pastor, esse versículo eu já conheço. Eu também. Mas Deus tem revelação nova para a gente hoje. Juízes capítulo 6, versículo de número 11. 6:11. O que diz a palavra aí? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar de quem? Dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Parece até que Deus lançou uma palavra só para agradar o homem. Quando você lê assim rapidamente, parece que Deus olhou para ele e disse, eu gostei desse rapaz, eu me agradei dele. Ô varão valoroso. Foi isso? Não. O que acontece? A mesma situação que o povo de Israel havia passado um tempo, eles estavam passando agora. Eles estavam morando em cavernas, aprisionados, escravizados. Aquilo que eles plantavam ali na terra, os inimigos midianitas iam lá e tomavam deles. A ponto de eles já estarem há 7 anos naquele sofrimento, e a Bíblia diz que pela presença dos midianitas, eles estavam empobrecendo. Os inimigos que ali habitavam naquela região, que vinham e sugavam dele. Deus olha para aquele rapaz e começa a ver nele um diferencial. A mesma coisa que aconteceu com Davi. Deus olhou em Davi um diferencial. Todos os homens naquela guerra com medo, e o Davi vai lá, se levanta e diz, eu vou lutar contra esse incircunciso filisteu. Foi através de Davi que veio o renovo para Israel, porque Saul já não era mais renovo. Saul já não servia mais a Deus.
E aí com Gideão acontece a mesma coisa. Deus começa a falar para ele, você é um varão valoroso. Porque eu estou vendo que você está defendendo o que tem em um lugar impróprio. Já explicamos isso aqui, você já deve ter ouvido várias vezes. Desculpe ser repetitivo, mas isso aqui faz parte do conteúdo da mensagem. Ele fala para ele, olha, você está malhando o trigo no lagar? Aí não é lugar de malhar o trigo. O trigo se malhava no chão, na eira. Era lá que se malhava o trigo. Aquele lugar lá, o lagar, era lugar de pisar uvas. Pois ele estava fazendo algo que era impróprio. Mas ele estava lutando para defender o pouco que tinha. E Deus começa a olhar nele e pensar. Através desse rapaz eu posso fazer um renovo. Através do Gideão eu posso trazer um renovo para Israel. Israel estava escravizado. Enquanto não tivesse ninguém que se levantasse, que tivesse o Espírito do Senhor com eles, eles iriam viver naquela situação a vida toda. Tanto é que tem gente por aí que você deve conhecer, que nasceu pobre, vai morrer pobre. Né? Ele nasceu numa situação difícil e ele vai morrer naquela situação. Porque durante toda a vida, ele nunca teve aquela condição, aquela experiência com Deus para mudar de vida. Temos familiares assim. Eu tenho familiares que hoje têm 80 anos ainda, estão vivos, tios, pessoas da família mais antiga assim, da família do meu pai principalmente, que é mais antigo. Eu vi que eles nasceram ali naquela situação pobre e estão morrendo do mesmo jeito. 80 anos de idade. E teve alguns que teve uma condiçãozinha até boa, mas gastou tudo, não tem mais nada hoje. Só tem um buraco para ser enterrado lá no interior. Pastor, o que é isso? É verdade. Eu falo isso com tristeza. Eu falando da minha família. Provavelmente nós temos gente assim. E esse povo aqui, enquanto eles ficassem nessa situação e não buscassem a Deus, não tivesse alguém que se levantasse com o Espírito do Senhor para fazer alguma coisa, eles ficariam naquela situação sempre. Por isso que na continuação ele vai falar no 12, no 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se é o Senhor conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão de quem? Dos midianitas. Ele estava revoltado. A vida que ele estava levando estava deixando ele revoltado. E foi isso que o pastor pregou aqui alguns dias do Davi. Davi, a situação que o Golias afrontando, ele ficou revoltado com aquela afronta. E Deus está esperando pessoas assim para renovar o nosso meio. Pessoas que começam a ver os resultados negativos e se revoltam com aquilo. Que não aceitam viver daquele jeito. Não é tiririca não, pior do que tá não fica, né? Mas não é só por isso. Né? Pior do que tá não fica, é para crescer. O objetivo é esse. Mas você percebe que ele está revoltado com aquilo que eles estão vivendo ali. E Deus começa a falar, Deus é contigo, varão valoroso. Ele começa a dizer, se é conosco mesmo. Por que os nossos antepassados começaram a dizer que nos tirou do Egito, que fez tantas coisas, e agora nós estamos nessa situação? Deus não é conosco coisa nenhuma. Eu falei agora há pouco que ele era um rapaz, provavelmente ele era bem jovem. Ele ainda não tinha tido experiências com Deus, aquela era a primeira experiência que ele teve com Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar, as experiências que os seus antepassados tiveram. Mas ele mesmo, no período dele, ele nunca tinha tido experiência com Deus. Mas ele estava tentando fazer alguma coisa para mudar aquela história. Ele disse, se isso é o Senhor mesmo, por que nós estamos desse jeito aqui? Aí Deus vai falar uma coisa muito importante. 14. Então o anjo do Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Sabe o que Deus quis dizer aqui para ele? Quando ele falou, não te enviei eu? Quer dizer, o meu Espírito não está indo contigo? O Espírito do Senhor não está indo contigo? Porventura não sou eu, o Senhor, que estou determinando? É isso que a gente tem que colocar na nossa balança. Determinadas lutas que às vezes nós estamos passando, batalhas que estamos enfrentando, nós não temos que ficar pensando, essa batalha é difícil, eu não sei o que eu vou fazer para reverter essa situação. Não é para agirmos dessa forma. É para colocarmos na balança o nosso Deus. O Espírito do Senhor que está sobre nós. Se Ele está sobre nós, a balança vai pesar para o nosso lado. Favorável. Glória a Deus. Quando a pessoa começa a dizer, eu não sei o que eu vou fazer, é tanta luta. Ela está desqualificando a vida dela e desqualificando Deus. Porque se Ele é o Senhor, se Ele é Deus,
Se Ele é o que está conosco, o Espírito do Senhor que está conosco, nós vamos ter vitória certa naquele negócio. Foi isso que Deus estava falando, o próprio Criador falou para o Gideão. Gideão, é a primeira experiência que você teve comigo, mas vai nessa tua força, varão. Não estou te enviando eu. Só que ele não entendia ainda. Eu vou resumir porque a leitura é grande. Mas ele vai começar a falar com Deus ali. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou novo, não tenho condição de fazer isso. E Deus começou a falar para ele, né? Que ele poderia ir, que Deus seria com ele naquele negócio. Deus começou a insistir com ele. Só que ele vai falar uma coisa com Deus. Ele vai falar aqui no versículo, deixa eu pegar aqui rapidinho, versículo de número 17. Olha o que ele vai dizer no versículo 17. E ele lhes disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que conosco falas, o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Quando estava ali o anjo, que era uma representação de Deus, né, diante dele, ele começa a indagar. Ele nunca tinha tido experiências com Deus, era a primeira. Então ele queria agora uma confirmação de que era o Senhor mesmo. Eu estava explicando isso aqui em outra oportunidade, que para ele, como era uma novidade, ele podia pedir um sinal. Amém? Era a primeira experiência dele com Deus, ele nunca tinha tido experiência. Como era a primeira experiência, Deus tolerou ele pedir um sinal de confirmação. Agora, pessoas que já tiveram muitas experiências com Deus, não pode ficar pedindo sinal para Deus. Ou ela confia que é Deus, ou ela não confia. Amém? Isso aqui é uma das coisas que nós, posso falar isso hoje, muitos de nós aqui que já tivemos experiências grandes com Deus, em qualquer área da nossa vida, nós já tivemos confirmações, não temos que ficar toda hora pedindo confirmação. Ou é Deus ou não é. Nós temos o discernimento. Nós já temos experiências com Deus suficientes para discernir determinadas coisas. No caso dele, ele não tinha. Era o primeiro contato. Por isso que ele pede confirmação. Diz: se o Senhor é o anjo, é Deus que está comigo mesmo, nesse negócio, então faz o seguinte: me espera aqui que eu vou buscar um presente para você. O presente eram ofertas, né? Aí ele vai falar. O anjo disse: eu esperarei até que volte. 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, e a carne pôs num açafate, o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhes disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre uma penha, e verte o caldo, desce o caldo sobre ela. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. 22. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhes disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ele estava com aquele medo antes, né? O anjo confirmou para ele. 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: é paz, o Senhor é paz, e até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Sabe o que aconteceu? Ele pediu aquela confirmação, trouxe lá as ofertas dele, colocou diante do altar, diante daquele ambiente, e vem lá o anjo e diz para ele: pega aí os bolos e as carnes, colocam aqui, desce o caldo em cima deles. E o anjo veio e tocou com a ponta do cajado naquela oferta que ele trouxe e consumiu. E depois que ele consumiu aquela oferta, desapareceu. Ali ele teve aquela experiência com Deus particular, foi a primeira dele. E ele disse, naquele lugar: agora eu sei que o Senhor está comigo. Tive essa confirmação. Era o que ele precisava, agora ele tinha confirmação. E em seguida ele prepara um altar. Quando ele prepara aquele altar, ele diz: o Senhor é paz. Sabe o que acontece quando Deus chamou ele para fazer aquela diferença, para ser o renovo de Israel? Ele não tinha paz para saber, para ter aquela confirmação de que ele era o renovo para Israel naquele tempo. Ele não tinha essa confirmação ainda dentro dele. E agora que o anjo confirmou, ele preparou o altar e disse: é paz. Lembra o que significa
os lugares, os altares que eram preparados, significava experiências particulares com Deus. Todo altar que alguém fazia era uma representação de uma experiência que ele teve com Deus ali. E ele imediatamente preparou o altar e disse: o Senhor é paz. O significado desse lugar é esse. Agora eu sei que o Senhor está comigo. E dali começou uma grande obra a ser realizada. Mas por que realizou aquela grande obra? Porque agora ele tinha convicção: o Espírito do Senhor está sobre mim também. Eu não vou ler tudo porque a leitura é grande. Pula um pouquinho. Versículo de número 33. Depois disso, logo no versículo seguinte, leu 24, no 25, Deus começou a falar com ele. Você vai lá, pega um dos bois do teu pai e você vai entrar lá no lugar onde teu pai preparou o altar para Baal. Você vai derrubar tudo lá. Aí a Bíblia diz que ele esperou da madrugada, onde estava todo mundo dormindo. Ele não fez durante o dia para não ter guerra, né? Ele foi com sabedoria, esperou da noite, madrugada. Estava todo mundo dormindo, ele entra com o boi lá, derruba tudo. Desfaz tudo. Quando é no outro dia de manhã, todo mundo olha, o altar de Baal quebrado, as imagens, estátuas, tudo quebrado no chão. Aí chama o pai dele e começa a dizer: certamente quem fez isso foi o Gideão. Então quer dizer que ele já era uma pessoa diferente daquelas lá, né? Que ele não concordava com aquelas idolatrias. Ele não concordava com os erros. E o pai dele, Joás, foi interrogado. Disseram: Joás, esse foi teu filho. E o que o Joás disse? Se Baal é Deus, que ele se resolva. Se Baal é Deus mesmo, que ele se defenda. Ele não é Deus? O que tem eu que ficar defendendo Baal? Joás foi duro, né? Isso quer dizer que Joás já começou a se converter também. Porque ele que estava ali na frente. Ele não teve coragem de fazer, pois o filho foi lá e fez. Por que ele fez? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor estava sobre Gideão. Enquanto o Espírito de Deus não estava, ele não fazia nada. Ele estava fazendo o básico, malhando o trigo no lagar. Agora, ele faz aquela obra e começa a haver um reboliço. É isso que a gente tem que entender. Toda vez na nossa vida que a gente começa a mexer em alguma coisa, vai ter reboliço. Do outro lado, o nosso adversário está furioso. Ele vê gente lutando por vida financeira, vê as pessoas lutando para melhorar, pois do outro lado ele vai colocar resistência, ele vai se opor. Isso é natural, irmão. Nós temos que, amadurecer para isso. Criar essas experiências com Deus a ponto de entender isso. Pastor, parece que depois que eu comecei a orar, as coisas foi pior. Pois é, você orou, você começou a lutar. Enquanto estava tudo quietinho, o diabo disse: está tudo dominado. A partir do momento que a pessoa lutou, ele disse: opa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa história. Aí ele começa a se movimentar também. Você se movimenta de um lado, ele se movimenta do outro. Aí vem o versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas, e os filhos do Oriente se juntaram num corpo e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor revertiu a quem? A Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Aí vai começar a haver um rebuliço agora. Porque até aquele momento, eles não tinham força para resistir a nada. Mas aí começa a haver uma diferença agora, versículo 35. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, e também convocou após ele e enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naphtali, e saíram o quê? Ao encontro. Começa a perceber agora que quando ele quebrou o altar do Baal ali, quando ele começou a fazer aquela obra, ele começou a desfazer a obra do inimigo. Para que ele pudesse ter vitória sobre os inimigos, ele tinha que quebrar o altar do demônio deles lá. Se não quebrar o altar que existe lá, as coisas podem não fluir. Tem gente que às vezes está só orando superficialmente, mas tem altares lá que tem que ser quebrados. Tem altares lá que tem que ser arrancados. Tem coisa que a pessoa diz: pastor, eu oro tanto e nada dá certo. Vê se não tem alguma coisa que tem que resolver antes. Porque ele vai lá, ele quebra o altar, ele causa um rebuliço. Aí vem os amalequitas, os midianitas, todo mundo se levanta e vamos contra esse Gideão. Vamos fazer alguma coisa para destruir ele. Já que ele derrubou o altar de Baal. Pois ele começa ali a ser revertido,
A Bíblia diz aqui no 34 que o Espírito do Senhor veio sobre ele, revertiu, ele recebeu uma autoridade sobre ele. E aquela autoridade que ele recebeu fez com que o povo de Aser, as tribos de Aser, de Naphtali, de Zebulon, né, e viesse aqui junto com ele, nessa batalha. E é isso que a gente tem que entender. Quando nós começamos a nos revertir de Deus, Deus começa a colocar as coisas certas no nosso meio. Amém, irmãos? Deus começa a colocar as pessoas certas no caminho. Tem gente que está lutando, meu Deus, coloca as pessoas certas para me ajudar. Só aparecem os cascas de bala, né? Só aparecem os que atrapalham, né? Mas aí não tem jeito. Se não quebrar o altar, se não desfizer algumas coisas que tem que ser desfeito, não vai fluir. Agora, quando ela está cheia do Espírito de Deus, Deus mostra certinho quem são as pessoas que vai pegar na mão dela, junto com ela, e vai vencer aquela batalha. E vai crescer juntamente. Foi isso que ele começou a ver agora. Eu vou pular porque a leitura é muito extensa. Aí vou com você para o versículo de número 40. Porque a leitura é grande, ele fez um voto ali com Deus, fez uma aliança. Aí no versículo 40 diz assim, ó. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Ele fez um propósito com Deus, que ele queria em uma determinada parte seca, em um determinado lugar ele queria o orvalho. Porque isso facilitava a batalha dele ali naquela guerra contra os inimigos. Facilitaria o trabalho dele para vencer os inimigos naquela guerra. Do jeito que ele pediu, Deus fez. Por quê? Porque o Espírito do Senhor era com ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Aí, vamos para o capítulo de número 7. Capítulo 7, versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, Jerubaal era o nome dele. Lá, né? Que era, enquanto eles estavam lá escravizados, esse era o nome que deram para ele. Jerubaal. Todos eles tinham um nome e o sobrenome estava escrito quem? Baal. Por isso que a Bíblia bota entre parênteses aqui, que é Gideão. Por quê? Porque Jerubaal era o nome lá da entidade que ele servia. Quando ele mudou, quando o Espírito do Senhor estava sobre ele, o nome dele também tinha que mudar, a identidade dele tinha que mudar. Tinha que ser aquela identidade velha, mas não. Mudou e disse assim, ó. E levantou-se de madrugada, sempre de madrugada, né? Nunca 10 horas da manhã que ele acordava. Era só de madrugada. Interessante, né? Aí diz, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte e para o outeiro do More, no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Aí Deus vai começar a falar com ele agora, vai entrar para outra etapa. Eu vou só comentar com você porque a leitura é extensa. Mas ele vai entrar para outra etapa. Qual foi a etapa? Ele começou a levar, e apareceu muita gente para estar do lado dele, para guerrear. Quando o Espírito do Senhor estava sobre ele, viram que ele era ousado, começaram a se apegar a ele. E geralmente é assim, né? Quando você vê pessoas ousadas, pessoas de Deus assim, direcionadas, você quer estar perto, você quer pedir uma orientação, você quer conversar, você quer extrair alguma coisa para você. E ele estava lá fazendo isso. Começaram todo mundo a vir a favor dele. Aí Deus começa a falar para ele, tem muita gente, Gideão. Aí Deus vai começar a dar ordens de como ele deveria selecionar. O fato é, ele foi para aquela batalha só com 300. Foi para aquela batalha só com 300. E ele venceu os midianitas, sim ou não? Venceu. Por que ele venceu? Porque o Espírito do Senhor era sobre ele. Aí eu vou pular, porque a leitura é extensa, vou falar de outro personagem. Capítulo 11 aí de Juízes. Vou falar de Jefté, rapidinho. Vamos lá. Já estou terminando. A hora passou, gente, está amarrado. Juízes 11. Juízes capítulo 11, versículo 27. Nesse período aqui, já no período desse outro juiz, esse juiz aqui foi depois, justamente depois dele. Jefté. Diz assim, ó, versículo 27. Eles estavam sendo afrontados, os amonitas estavam em cima deles, oprimindo, e diz assim a palavra: tampouco pequei eu contra ti, porém, tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Né? O Jefté, como servo de Deus, ousado, tomou uma decisão de lutar.
Porque os amonitas estavam vindo para oprimir. Eles faziam bem para eles, os israelitas, e eles vinham lá e saqueavam eles. Agiam com maldade. Como tem muita gente que age com maldade com os outros aí. Ele diz, Deus vai julgar entre mim e vocês. Entre os israelitas e entre vocês, amonitas. Diz 28. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre quem? Sobre Jefté. E atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente me der os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto, em oferta. Você percebe que o Jefté, ele é revestido do Espírito do Senhor, e ele vai para aquela guerra contra os inimigos, e ele pede que Deus esteja com ele. Se Deus desse vitória para eles, eles iriam oferecer para Deus continuamente ali as suas ofertas. Você vê que ninguém faz nada de graça. Todo mundo que chegava diante de Deus, que queria alguma resposta, que queria alguma confirmação, eles ofereciam votos. Faziam votos, ofereciam ofertas. No caso lá, do primeiro, você viu o que ele fez, né? No caso do Gideão, ele se apresenta e ele diz, se é o Senhor mesmo, eu vou trazer aqui o meu presente para você. Agora o Jefté, se o Senhor for conosco, eu vou fazer esse voto aqui. Se o Senhor me der vitória, nós vamos confirmar aqui. Toda vez que o Senhor vier aqui, nós vamos dar isso aqui para você. É seu. Vamos oferecer isso aqui ao Senhor. E Deus confirmou. Glória a Deus. O tempo todo, as pessoas se apresentando e o Espírito de Deus com elas. Isso ali eram pessoas que estavam decididas a viver aquela diferença. E Deus está querendo hoje saber quem são as pessoas que vão renovar o tempo em que Ele está vivendo. Falamos que desde a criação, desde Adão, Deus está procurando pessoas para renovar o tempo em que vive. E muito provavelmente Ele não tem encontrado muitas pessoas. Tem pessoas que estão aí meio tristes, desanimadas. E Deus está querendo colocar o Espírito dele para você ter ousadia. Só tem ousadia quem tem o Espírito de Deus. E para a gente terminar, vamos lá em Juízes ainda, 14, capítulo 14. Falando do Sansão. O Sansão, ele não nasceu por um acaso, não. A gente já sabe da história dele, né? Mãe estéril. O pai, um homem que recebeu uma informação e queria lá também uma confirmação, e Deus confirmou para ele. Apareceu primeiro para a mulher. Ele queria a confirmação que o anjo aparecesse. O anjo apareceu para ele também, confirmou. Aí vem o capítulo 14, o versículo de número 6. O casamento de Sansão. Né? Casamento que Deus não aprovou. E que tinha sido preparada lá uma cilada para ele. Aí vem o 6, diz assim, o versículo 6. Então o Espírito do Senhor fez o quê? Se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Foi aquele leão que apareceu no caminho. Né? No período que ele estava ali. Tudo já tinha sido preparado ali, uma cilada para ele. Pois o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e aquele leão que veio para matar, ele pegou e rasgou o bicho de alto a baixo. Isso ali era o quê? Era o Espírito do Senhor com ele, aquela força que ele tinha. Era o Espírito de Deus com ele. Versículo 19, mesmo capítulo aí. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declaravam enigma, porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Ali tinham preparado uma cilada para ele, aqueles homens, para tentar descobrir, né? Tentar descobrir qual era o segredo daquele homem. E ele foi lá, e o Espírito do Senhor estava sobre ele, ainda estava, e ele foi lá e matou 30 homens de uma vez só. Tudo isso porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Esse é o primeiro Espírito que nós estudamos aqui hoje. O Espírito do Senhor, ele tem que estar sobre mim. Se ele não estiver sobre mim, eu não consigo executar nada. Posso ter habilidade, capacidade, dom, posso ter o que tiver. Mas as coisas não fluem na minha mão. Esse Espírito que eu quero orar com você hoje para que a gente receba. Amém? Sentado mesmo, deixa eu fazer uma breve oração. Pai, eu oro, meu Deus, por cada uma dos teus servos, das tuas servas.